Mais um vídeo falando de A Fazenda, esse reality que a gente chama de paixão. Vai estrear aí agora no mês de setembro, então já tá aquela expectativa, né, pra saber quem vai estar no programa. E por isso que a gente vai massacrar, sim, esse tipo de conteúdo sobre A Fazenda. E hoje a gente separou alguns nomes marcantes, já vou deixar claro que não são todos, né? Nós pegamos 15 nomes marcantes e nós vamos ranquear. Teve treta, confusão, meme, parou a internet? A gente vai comentar aqui esses nomes e a gente quer saber de vocês se vocês concordam com o nosso ranking ou não. Mas antes de iniciar o vídeo, nós vamos pedir para vocês já se inscreverem. Já se inscreve aí. Clica aqui no botão aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, compartilha o vídeo e nos acompanha até o fim. Separamos aqui para esse vídeo 15 nomes e cada um deles teve uma participação marcante na edição que participou. E nós decidimos separá-los por categorias. E as categorias são: passou do ponto. É aquele personagem que marcou a sua edição, porém as atitudes passaram um pouco ali do que o limite do jogo permite, né? Vamos se dizer assim. Quem aí vocês acham que passou do ponto? Antes da gente comentar, coloca aí quem você acha, ó. Passou do ponto, fulano de tal. Coloque aí. Fulano de tal, Jojo Todinho. A próxima categoria é ícone injustiçado. Aquele personagem que você torceu, que você acha que marcou a edição, mas não chegou nem sequer perto da final ou na final, né? Quem você acha que foi esse ícone injustiçado? Nós já temos a nossa opinião aqui. Trajetória de campeão. É aquele personagem que, ó, manteve o prêmio ali na sua mão, possa ser que ganhou, possa ser que não ganhou, mas teve uma trajetória de campeão. A próxima categoria é brigas, baixarias e confusão. Sempre tem aquele participante que a sua trajetória dentro do programa só foi brigas, isso, né? Só foi briga, confusão, é um enredo traçado só em baixarias, né? Quem você acha que foi? A última categoria é não ganhou, mas jogou muito, que é aquele participante que teve um jogo muito bom, teve um jogo de cintura ali, né? Não necessariamente era o preferido ou o mais queridinho, mas a gente não pode negar que teve um jogo admirável, né? Teve estratégias boas, então essa categoria é muito importante pra gente aí desmembrar o que é preferido do que é ter jogado bem. E como falamos, nós separamos 15 nomes marcantes. E o primeiro nome dessa lista é da Joana Machado, que participou da Fazenda 4. E aí, o que você acha da Joana? Passou do ponto, ícone, trajetória de campeão, brigas ou não ganhou, mas jogou muito? Eu acho que ela se inclui muito nessa categoria de trajetória de campeão. Porque ela não fugia do embate, brigava com todo mundo que atravessava o caminho dela, mas sem perder o bom jogo, a educação, os princípios ali, né? Que a gente espera para um jogo. Se alguém me deu meu carro, na certeza é porque eu mereci, não é? Trabalhou para, É porque eu mereci, meu amor. Já você não tem porra nenhuma, porque ninguém te dá nada, porque ninguém gosta de você. Não, o meu é comprado com trabalho. Então eu acredito que é trajetória de campeão, inclusive ela ganhou a edição, né? E a Joana Machado também, eu lembro que ela entrou pra tirar um pouco da fama que ela tinha de ex do Adriano, o imperador, né? É verdade. Então ela quis mostrar quem ela era, que ela era mais do que apenas ex de um jogador, né? E ela teve uma trajetória muito bonita. Eu acho também que foi uma trajetória de campeão. Na verdade, eu acho que ela foi uma das participantes que mais jogaram em todas as edições, foi ela. Ganhava prova, ela ganhava quase todas as provas que ela fazendeiro, participava. verdade. Então, pra mim, ela se encaixa nessa, de trajetória de campeão. Então, Joana Machado, trajetória de campeã. Mais um nome que separamos é o da participante da Fazenda 8, que é a Mara Maravilha. Essa causou na edição que participou. Na verdade, a Mara sempre foi uma pessoa bem polêmica, né? Ela começou como cantora gospel, depois foi pro Silvio Santos e começou ali meio que se desviar um pouco, né? Frases polêmicas, né? Atacando às vezes minorias, né? Lembra? Exatamente. Ela tinha muita briga com a Lívia Andrade, né, no programa do Silvio Santos, Jogo dos Pontinhos. Eu não a conheço direito, entendeu? Quando a gente não tem muitas coisas boas pra falar, o melhor que a gente faz é passar um zíper na boca. E ele entrou na Fazenda, a gente queria também ver, né, como que seria a Mara Maravilha na Fazenda. E ela foi bem louca. E ela foi louca, surtada mesmo. O tempo fechou. A gente ama, né? A gente ama participante assim, né? Na verdade, eu acho que ela carregou a edição ali até o momento que ela ficou nas costas. Sim. Porque não tinha ninguém ali com o jeito dela explosivo de ser. Ali causando confusão, né? E foi a casa toda contra ela, lembra? Foi. Foram pedir pra que tirem a Mara Maravilha. Pode tocar? Tipo assim, pra mais Pode, vai. Opiniãozinha pra eles aí. Eu acho que dá força pra pessoa também, né? A partir da eu queria pedir em nome da casa inteira pra tirar a Mara, uma punição sempre pra ela, só porque a gente tá passando necessidade.
Deus, que monstro! Isso nunca aconteceu em reality show nenhum. Ela conseguiu mobilizar todos os participantes pra que tirem ela da casa. Eu lembro que na época ela teve até um favoritismo por causa desse jeito dela, né? Mas aí eu acho que ela exagerou um pouco, aí o público acabou pegando um pouco de ranço. Eu estava indeciso em qual colocar, mas depois da gente ter lembrado isso, ícone injustiçado. Injustiçadíssima. A Mara... Injusto! Ela merecia ganhar, gente. Ou ir mais longe, né? Não, talvez não ganhar, mas ir mais... Quem ganhou lá dela? O DH. Então a gente já vê que foi uma bosta o vencedor. Não foi o DH não, foi o Douglas. O Douglas, que é DH também. Tudo ali. Douglas ganhou, foi uma bosta, então fazer o quê? Mas então, gente... Mara Maravilha, sem dúvida, é um ícone injustiçado. Mara Maravilha é ícone injustiçado. E diferente da Mara, que não foi longe demais e foi um ícone injustiçado, a próxima participante é Denise Rocha, da Fazenda 6. Ó, Denise foi longe. Longíssimo, né? Denise foi longe... Ninguém apostava nela, Ninguém apostava nela. Ninguém acreditava nela. Como jogadora, né? Furacão da CPI, uma pessoa meio que desconhecida. E ela meio bruta, meio fechada. Não dá nem pra dizer que ela... Meio chucra, né? Não dá nem pra dizer que ela foi uma ótima jogadora, porque ela não foi. Ela só foi Ela se posicionou bem, né? Isso, é uma pessoa que se posicionou muito bem. Ela era forte. Deu peito. Ela batia de frente com o peito. Literalmente, né? Pegar. Na rua eu vou te pegar. Vamos ver, vamos ver. Primeiro você vai responder processo, tá? Primeiro você vai responder o processo. E eu acho que a Denise, ela era uma pessoa muito fragilizada emocionalmente, não estava preparada para o jogo, na minha opinião, e entrou mesmo assim, né, pra ter, né, acesso aí às... Ela não entrou nem na defensiva, ela entrou como um atacante, né, já entrou atacando mesmo. E acho que ela já entrou mais ou menos com o pensamento de quem usasse essa polêmica do furacão da CPI, ela ia rebater. Ela entrou preparada pra isso. Ela já entrou preparada. Tava na ponta da língua as respostas, ela não baixava a cabeça, tanto que ela já entrou com segredos de outras pessoas lá, né? Quando a Andressa Urach falou dela, ela falou da Andressa também. Você usou o furacão da CPI, você usou o furacão da CPI, você stripper, com certeza, Denise. Então, se você... Aquele climinha gostoso de ameaça, maravilhoso. E a Denise, em qual que ela ficaria? Se encaixa, né? Passou do ponto? Não acho que ela passou do ponto. Ícone injustiçado. Não, também ela não ganhou, mas jogou... Não foi injustiçada porque ela foi longe. Ela foi até a final, né? Não, eu acho... se for levar por esse ponto, ela foi injustiçada, sim. Porque perder pra Bárbara Evans... Pensa. Para a gravação. Não sei, gente. O que você acha aí que tá nos assistindo? A Denise foi injustiçada? Porque pra mim ela foi injustiçada. Ela merecia ganhar. Tô pensando. Como a Andressa Urach não tava na final, né? Que eu queria que ela ganhasse. Brigas e baixaria. Brigas e baixarias. Foi marcado por isso a passagem dela. Eu não acho que ela foi injustiçada. Eu acho que ela chegou onde tinha que chegar. Eu acho que chegar na final, gente, é bom, né? Agora, pra ganhar, depende da sua torcida e tal. A não ser quando o vencedor também é uma pessoa muito assim, que a gente fala, meu, que bosta. Se for levar por esse lado, o que marcou ela mesma ali na participação foi isso mesmo, né? Ela brigou com o Ivo, com o Andressa Urach, com a Bárbara, com o Matheus Verdelho, brigou quase a casa inteira, igual... Gominho, todo mundo. E ela era, assim, um posicionamento forte, né? Ela chegava na pessoa e ela botava medo. Ela olhava no fundo do olho. Larga de ser fútil e vamos que vamos. Ou a gente virou equipe, ou você vai ter que me aguentar. Então acho que a passagem dela foi marcada por confusão. É um personagem muito marcante, mas nessa categoria, nas categorias que aqui estão, ela se encaixa mais na brigas e confusão. Vocês concordam com a gente? E outra participante que também não fugiu da briga, da confusão, da baixaria, foi a participante da Fazenda 12, a Luísa Ambiel. A Luísa... Maravilhosa, gente. A Luísa é aquele personagem necessário para reality show. Precisa ter uma Luísa Ambiel. Uma pessoa mais de idade, que não tem muita papa na língua, fala mesmo que tem que falar, é fofoqueira, é falsa, faz aquele joguinho de falsidade. Eu acho que ela é a peça-chave pra reality show, sabe? Não, a participação dela foi maravilhosa. Aquilo ali é uma obra-prima. Eu acho que ela fica ali no intermédio. Ela transitava entre os grupos, pegava informação de um, levava pro outro, até que um dia a casa caiu, né? Ela foi tida como a falsa da casa, né? Eu sou, não sei. Alguém aqui acha que eu tô sendo falsa, gente? Então quem cala consente, é isso? Eu não acho que é cada um. Mas eu acho que a Luísa Ambiel precisava ter ficado um pouco mais no jogo pra dar uma... Precisava. Sabe? Ela era a peça-chave ali.
E eu não sei o que acontece com o público, que entre esses personagens bons que dão enredo pro programa, aí as pessoas pegam o ranço e eliminam. Eu entendo que o público ele leva um pouco pro pessoal. Se a pessoa tá sendo falsa, mentirosa, o público quer tirar. É como se fosse com você mesma. Isso. Nossa, eu não vou deixar uma pessoa falsa lá dentro. Meu, é essas que tem que ficar. Mas às vezes, gente, isso dentro do jogo é necessário. E isso torna a pessoa um bom jogador. A gente vai falar de um personagem aqui nessa lista que teve falsidade, mentira, dissimulação, mas que teve um bom jogo por conta dessas coisas que eu falei aqui. A gente assistiu um reality recentemente que era O Segredo de 1 Milhão, que o jogo era mentir. Você tinha que mentir a todo o momento para os outros participantes não descobrir que você tá com dinheiro. Então isso é um bom jogo, você enganar os participantes. Então eu entendo o ranço do público, mas eu não concordo, porque eles levam muito pro pessoal, ela tá sendo falsa, tem que sair. Mas gente, é um jogo, precisa ter jogo de cintura. Eu tô aqui, gosto de você, saiu, fala mal, entendeu? E não dá pra dizer que ela tentou se manter no jogo. Tentou. Ela tentou, mas infelizmente o público eliminou ela, né? Então, analisando toda a trajetória dela, em qual categoria ela se encaixaria? Passado o ponto, ela não passou, acho que ela foi na medida. E aí, trajetória gente? de campeão, não. Eu não acho que ela tinha potencial pra ganhar. Não. Briga, baixaria e confusão, não teve muitas com ela. Não. Eram mais ali atritos comuns, nada muito pesado. Sim. Não ganhou, mas jogou muito. Não, ela não jogou muito. Acho que ela tentou mais se manter viva no jogo. É um ícone injustiçado, que é aquela pessoa que poderia ter durado mais. Então, Luiz Ambiel, ícone injustiçado. E agora, na Fazenda 5, nós vamos relembrar ela, a regona de todos os realities que participa, Dona Maria Odete, para os íntimos, né? Pra quem não é íntimo, a famosa Gretchen. Gretchen o que marcou. Dizer dela, né? Gretchen marcou. Vamos falar a verdade? Todo reality que ela entra, ela marca. Ela não é uma planta, não é uma pessoa que passa desapercebido, ela marca. Eu fui pioneira do movimento, eu hoje sou um ícone, eu sou uma pessoa que vai ficar... Se eu morrer hoje, eu vou continuar sendo a Gretchen. Por bem ou por mal, ela tem o nome dela ali firmado enquanto ela tá dentro da casa. Onde ela passa, ela causa, não Exatamente. Adianta, né? Acho que é por isso que ela tem essa soberba muito grande de achar que ela é muito poderosa. Mas ela tá acima da Anitta, ela veio antes da Anitta, da Isa. Eu também, vim antes. E nem por isso. Eu também. Eu vim antes da Anitta. E aí? E aí? E aí? Como é que fica? E aí? E aí? Bom, gente, Gretchen entregou memes, né? Após a sua saída, foi muito meme na Fazenda. Nossa, chuva de meme. Um atrás do outro. A folgada da Penélope tá usando o meu acelerador? A cara de pau da Penélope tava passando o meu acelerador. Cara, ela é muito safada. Gente, meme atrás do outro. Uma mulher macho dessa. Boa noite, Bruce! Eu amo esse meme da Gretchen, gente, que ela fala da Penélope. Ela acabava com a Penélope. Querendo ser feminina, uma mulher macho daquela. Quando ela fala, as veias sobem. As veias saltam. Essa não é a Penélope. A Penélope é uma mulher que sobe a veia quando ela fala. Simone, eu queria que você tivesse conhecido a Penélope que eu conheci lá embaixo. Não é a mesma, Simone, não é. No máximo que ela ia falar era boa noite, Brito. Aí vem no ao vivo, boa noite, Brito. Boa noite, Brito. Simone, como eu queria que você conhecesse a pessoa que eu conheci lá embaixo. O mínimo que ela ia falar era, boa noite, Brito. Tudo bem? Muito boa, Mal ela esperava que todos os comportamentos dela ia virar meme, né? Até depois da saída, né? Não, até depois, agora, depois de muitos anos, né? Sim. Que despertou a curiosidade lá da Katy Perry, ela fez o clipe lá da... Verdade. Swiss Fish. Swiss? Que parou, quebrou a internet no meio. Gente, Então a Gretchen, onde ela passa, é pra marcar mesmo. E a desistência dela, que foi um show à parte, né? Ali, meu Deus, ali encheu a cara e foi desistir. Eu desisto. Nossa, gente, foi muito... Aí se esfregando assim na grama. E hoje a gente sabia que ela tava bêbada. Hoje em dia ela fala que tá bêbada. Na época a gente achou que ela tava sofrendo, né? Ela tava totalmente bêbada, não tava conseguindo ficar em pé. Não era sofrimento. Ela falou, nossa, olha como ela tá sofrendo, tadinha. Tadinha, perdeu até a força das pernas. Maria! Não! Era cachaça. Era vodka. Era cachaça. É igual você, quando bebe muito, que fica assim. Ai, meu pai. Então, assim, agora onde colocar Dona Maria Odete? Nas categorias que estão, a gente vai ser bem sincero, ela não tem potencial pra entrar em nenhuma, praticamente. Né? Mas a Gretchen brigou muito, ela teve muita confusão ali. Muita confusão, né? Com a Penélope, muito. Roberta Portela, perseguiu a Roberta Portela o programa inteiro. Com a Simone, com o Léo Áquila. Então a gente vai colocar ela em brigas, baixarias e confusão, tá? A gente não podia deixar a Gretchen de fora, gente, é muito marcante. E outra que também só se envolveu em confusão durante a sua participação
é a Deolane Bezerra, que participou aí da Fazenda 14. Pra mim, ali foi um dos maiores embates de todas as edições da Fazenda, que foi o embate dela com a Bárbara Borges. Foi uma participação muito polêmica, né? Muito pesada, Eu acho que, indiscutivelmente, ela passou do ponto. Total. Indiscutivelmente. Total. Foram brigas e palavras proferidas além do jogo, né? Te pego lá fora, te arrebento. Essa edição ficou tão ali focada em briga das duas, principalmente. Na verdade, era como se fosse uma gangue pra cima da Babi, A Deolane né? montou uma gangue, dos baba-ovo dela contra a Bárbara Borges. Que era Moranguinho, Pétala, a Bia Miranda, Vini, Thiago, padrasto do Neymar. Ela montou uma gangue e não era legal de ver, gente. Era assim, a gente gostava de assistir, porque a gente gosta de reality. Até certo ponto e a gente sabia que a Bárbara ia ganhar. E a postura da Bárbara, assim, invejável. Eu não conseguiria ter aqueles dedos na cara, aqueles gritos que ela tinha na cara, aquelas ameaças para além do jogo e permanecer com aquela postura ali intacta, né? Firme, mas sem ofender a Deolane. Então a Deolane pra gente, ela só se encaixa nessa. Passou do ponto. Essa categoria foi feita pra ela. E agora nós vamos para o contraponto da Deolane, que é Bárbara Borges, né? Bárbara Borges, com aquela trajetória impecável, como nós já citamos aqui, aguentou muito, né? Eu não teria esse psicológico. Gente, eu acho que eu teria sido expulso, eu pediria pra sair, porque o que ela passou ali foi criminoso até, sabe? Eu acho que foi algo pesado Se a pessoa não tiver o psicológico muito forte, a pessoa... E ela não tinha defesa, tá? Ela tinha as pessoas que eram do lado dela, mas ninguém defendia a Bárbara Borges. Porque tinha medo da Deolane, né? Porque tinha medo. Achavam que ela era muito forte. Até a Roça Falsa, todo mundo achava que a Deolane era forte. Deolane Bezerra, volta lá, mulher! Se joga! Boa sorte pra você, vai com tudo! O André, o Irã, essas pessoas não defendiam. Via a Bárbara passando por tudo que passava. Consolava, mas... consolava na hora do choro, na hora de, não fica assim. Mas na hora do embate ali, ninguém defendia. Então era ela contra toda aquela gangue da Deolane Bezerra. Sim. Ela era uma pessoa totalmente, quando entrou, oi, quem é? Paquita da Xuxa, fez 2 novelinhas. É uma pessoa que a gente pode falar assim... 2 novelinhas. Planta. Mas não, ela... pegou o enredo, o protagonismo do programa, quando a Deolane foi se meter a besta com ela. Falou, opa, aqui não. Vai botar querida, não, sai daí! Você não me para de ser falsa. Você é chata, ninguém te aguenta. Ninguém quer, meu amor. Chata, você não deve ter nem É isso que eu fico besta em reality show, quando as pessoas veem uma pessoa soberba e não ter esse feeling, sabe? Igual agora no Power Couple, a Gretchen daquele jeito. Se alguém tivesse falado, opa, você acha que você é quem? Ganha o público, gente. Tem o público que é a favor do arrogante, óbvio, né? Nem tudo. Mas quando é aquela coisa muito arrogante, muito tempo, vira aquela chavinha. Sim, o público compra. Aí o do preferido se torna arrogante. Isso. As pessoas pegam ranço. E eu não acho nem que a Bárbara foi estrategista em fazer isso por estratégia, né? Que tem pessoas que falam que a Bárbara só existe por causa da Deolane. Pode ser, mas ela existe porque ela teve uma postura que ela colocou a Deolane pra baixo. Ó, aqui você não vai fazer seu showzinho comigo, não. A única categoria aqui pra Bárbara Borges é a trajetória de campeã. Agora, voltando lá nos primórdios, onde tudo era mato. A Fazenda 1 e o participante marcante da edição, não tem como, né? É o Theo Becker. Foi um dos maiores personagens, se não o maior, né? Personagem de todas as edições. Foi uma Fazenda muito boa, o elenco também estava muito bom. Era uma novidade, né, no entretenimento. E a gente ficava fissurado, todo mundo assistindo, comentando. E o Theo Becker, ele foi protagonista daquela edição, não tenho o que falar. Hoje em dia ele fala que foi um personagem. Eu não acredito, eu acho que ele é daquele jeito mesmo. Ele foi muito agressivo, né? Ele ia pra cima do Jonathan. Provocava. Vai tomar GH, vai, ô magricel de merda. Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar... Vai tomar banho, velho! Né, ele tirou o Miro do sério, que quase rolou uma expulsão. Precisaram segurar ele, Se não seguram, ia ter uma expulsão, uma agressão ali do Miro contra ele, ia obviamente ser expulso. Otário! Peidão! Ih, cuspida! É pra ir tocar na mel! Diferente de embates que você tem e você briga, ele ia atrás pra provocar mesmo. Ele queria que alguém agredisse. Isso. Não era coisas pontuais. Ele acordava e falava, vou meter Vou atazanar a vida de alguém. Isso. Então, pra nós, a única categoria que ele se encaixa aqui é passou do ponto, né? Concorda?
Então pra mim ele passou do ponto. Passou do ponto, né, gente? Apesar da gente amar esse tipo de coisa em reality, mas ele passou do ponto sim. Vamos falar a verdade? Sem militância aqui também, né? Sem militância aqui também. E seguindo nossa lista, nós temos agora Solange Gomes da Fazenda 13. Solange, assim como Luiz Ambiel, né? Musa da banheira do Gugu, já com uma meia idade, não tem papas na língua, entrou pra marcar a edição e marcou, né? Desde o começo, ela e o Rico ali foram os protagonistas. Se engalfinhando. Ela, Rico e Daiane. Pra mim foram os 3 protagonistas da edição. Sim, total. E a Solange foi baixaria pra cá, xingamento, já começou xingando o Rico de feio. O que adianta ser jovem e ser feio? E você é uma velha coroa. Ah, obrigada que eu sou velha. O que adianta ser novo e feio? Mulher. Eu não gosto muito da Solange Gomes, né? Eu acho ela baixa, uma pessoa que desmerece muito a carreira dos outros, sendo que ela própria não tem, né? Então ela desmereceu o Rico, desmereceu todo mundo que tava lá dentro. Tipo, quem é você? Eu sou bonita, eu sou não sei o quê. Mas você só é isso, você é conhecida como a banheira do Gugu. E tudo bem, gente, ser conhecida como a banheira do Gugu. Querendo ou não, foi isso que trouxe ela pra onde ela tá. Quando a pessoa tem um próprio complexo de inferioridade, ela tenta desmerecer a outra pessoa. Eu acho que é isso que cabe a Solange Gomes, por isso que eu não gosto muito. Mas ela marcou, sim. Então a Solange Gomes, a única categoria aqui que se encaixa é brigas, baixaria e confusão. Outra participante da lista que não foge de uma boa briga é a participante Andressa Urach, da Fazenda 6. Ícone. Ela é um ícone, a gente já falou aqui dela em vários vídeos, porque quando fala de Fazenda, se lembra de Andressa Urach. E eu queria muito que ela voltasse no All Stars. E ela voltaria, ela já disse que ela voltaria. E eu acho que ela só tá precisa o Carelli chamar e fazer essa edição, né? E ela tem várias versões, né? Eu acho que a versão dela agora tá pior do que quando ela entrou. Ela já confessou que muitas coisas que ela... que a mídia soltava coisas mentirosas que ela mesma plantava. Ela soltava, né? Ela mesma plantava pra poder estar aparecendo sempre no TV Fama. Andressa Urach não saía do TV Fama. Era TV Fama, todo dia tinha Andressa Urach no TV Fama. E na Fazenda não podia ser diferente, né? Ela brigou com algumas pessoas lá dentro, mas os maiores embates dela foram com a Bárbara e com a Denise, né? Sim, teve com o Matheus Verdeiro, né? A briga também, de cuspe. A briga de cuspe. Ridículo! Babaca! Ridículo! Todo dia era briga, do começo do dia até o fim da noite. A Andressa Urach, enquanto ela estava lá dentro, ela brigava com todo mundo. Eu tenho curiosidade de saber se ela voltasse hoje, qual seria o comportamento dela? Pior ou igual. Pior? Com aquelas duas línguas dela? Com certeza, agora que ela ia falar mais. Agora tá mais velha, mais madura, né? Mais sem papa na língua ainda. Exatamente, igual o Luiz Ambiel, Solange Gomes. Então, gente, a categoria da Andressa Urach é briga, baixarias e confusão, não temos dúvidas, né? Indo pra Fazenda 15, nós vamos falar agora de Márcia Fu. O que falar de Márcia Fu? Jogadora, né? Jogadora de vôlei. Quando entrou, eu também falei... Quem é ela, né? Quem é? Vai ser eliminada. Fazer comida. É uma senhora, vai ser eliminadíssima no primeiro segunda roça. Mas nos surpreendeu. Com o quê? Com mentira. Fofoca. Falsidade. Dissimulação. Falsidade. Gente, ela foi uma das maiores jogadoras de todas as edições. Debochada. Todas. Eu acho que, fora ela, a única jogadora de reality show boa foi a VTube. Que enganou todo mundo. Mas chegou uma hora que a Márcia acabou se embolando ali nas próprias mentiras, mas mesmo assim ela conseguia sair. Era uma coisa incrível. Quando ela era encurralada, ela levava pro humor. É verdade. E o público que no começo ficou meio assim com ela, depois começou a gostar desse lado meio humorístico dela, né? Então, assim, não tem como falar que a Márcia foi uma jogadora exímia. Ela foi uma jogadora, assim, é o que eu falei. Precisa ter, gente, infelizmente, é um jogo, né? Eu não sei se ela é assim na vida real, mas eu acho que dentro do jogo ela jogou com as armas que ela tinha, falsidade, mentira. É a amigona do Radamés e depois foi lá e inventou história sobre ele. Dele, né? Aí ela inventava a história das pessoas que saíram. Aí foi a Simeone que me falou isso de você, Radamés. A Simeone já tava lá na casa dela. Depois, quando a Simeone foi pra final, na lavação de roupa suja, na dinâmica da final, a Simeone acabou com ela. Você é o ser humano mais mau caráter, falso, nojento, dissimulado que eu já conheci nos meus 38 anos de vida. Aí o que ela fez? Que é o que eu falei. Quando ela é encurralada, ela joga pra onde? Pro humor. Falou, senta aí, Simeone, no seu banquinho. Vai sentar. Vou a hora que eu quiser. Senta, sabe aonde? No banco de reserva. Então, Márcia Fu, gente, não ganhou, mas jogou muito. Muito mesmo. E continuando ainda na Fazenda 15, vamos falar de uma personagem que pra mim foi a protagonista dessa edição, que é a Raquel Sherazade, né? Sim. Primeiro foi uma surpresa, né? O público não saiu em nenhuma lista. Ninguém esperava. O público foi surpreso
com a entrada dela. E ela foi um nome muito forte na edição logo no começo, igual como... Já na estreia, lá, os jornalistas fazendo perguntas, lembra? Uhum. O jeito que ela respondeu o jornalista. Você nas suas redes sociais falou mal de reality show. Eu nunca falei mal de reality show. Você tem aí algum print de alguma coisa que eu falei mal de reality show? Eu não, então, mas eu não posso mostrar, senão eu quebro Então as regras fala do o que programa. eu disse. E pena que foi expulsa, né? Por uma injustiça, né? Ela apenas relou ali na cara da outra e já foi eliminada, né? Eu também passei na Não baia. tô falando de você! Não grita! Não grita! Realmente foi uma expulsão muito boba, assim, mas não tem como contestar muito, né? Eu entendo que foi um impulso do susto, assim, uma autodefesa, mas bateu. Mas não deixa de ser ali, né? E infelizmente a Raquel, que tava com o prêmio na mão, ia vencer a Fazenda 15, foi expulsa. Então por isso, obviamente, ela está em ícone injustiçado. E na Fazenda da pandemia, foi a Fazenda que parou o Brasil, né? Foi a Fazenda da campeã Jojo Todinho, a Fazenda 12. Nós vamos falar agora da Lidy Lisboa. Lidy Lisboa foi uma personagem marcante. Por quê? Porque ela meio que se encaixa um pouco igual a Bárbara com a Deolane, né? Era a mocinha contra a vilã. Então tinha a Jojo Todinho, né? Que acabava com a casa inteira, na ignorância, nas brigas. E a única pessoa que tinha coragem de peitar a Jojo Todinho era a Lidy Lisboa. Só que a Lidy, ela tinha preguiça de brigar, né? Eu acho que faltou um pouquinho mais de querer se jogar, né? Eu acho que ela já é o perfil dela, né? Eu não acredito que aqui fora ela seja diferente. Não, tá na cara que ela tem preguiça mesmo. Ela tem preguiça. Pena que ela não se entregou mais no jogo, né? Irônica, debochada. A Lidy foi perfeita, assim. Aí, em dado momento da competição, o público começou a gostar mais dela, pegar um carinho ali pelo jeito dela, né? Mas não foi suficiente, né? Ela foi eliminada aí já na semifinal. Eu acho que o problema da Lidy realmente foi essa falta de ir mais pra embate. Se entregar, ela né? realmente tinha uma preguiça daquela molequice, porque ela via aquilo ali como uma besteira, uma idiotice, brigar por causa de molho. Não vem me dar desculpa do molho. Não, mas foi isso mesmo. Pelo amor de Deus. Foi isso mesmo que me chateou. Que isso? E aí eu vi que realmente... Então assim, a Lidy, a gente vai colocar ela em ícone injustiçado. Eu acho que ela foi um ícone injustiçado. Acho que ela deveria ter durado mais, sabe, na Fazenda. Agora, indo pra Fazenda 13, vamos falar do campeão da edição, que foi o Rico Melquiades. Esse é mais aquele personagem que não fugiu do embate. Na verdade, ele, desde de Férias com o Ex, ele já tinha aquelas brigas pesadas, O né? Rico é assim aqui fora, gente. É o jeito dele, né? Não tem o que fazer. Só que assim, lá dentro da Fazenda, eu acho que faltou alguém tirar esse protagonismo dele, e não teve essa pessoa. Acho que a única que ainda tinha Solange. A Solange ou a Daiane, né? Só que a Solange, é o que eu falei, a Solange partia pro lado da baixaria. Mas ele era mais baixo ainda. Porque o Rico é o tipo de pessoa que ele não se abaixa pra ninguém. Ele ofuscou a Tati Quebra-Barraco, que era um grande nome da Fazenda. Toda a Fazenda as pessoas queriam Tati Quebra-Barraco. Quando ela entrou, ela virou nada perto dele. Ele acabou com a Tati Quebra-Barraco. Então assim, pra mim, Rico, brigou muito, teve baixaria, poderia estar na categoria de briga, baixaria e confusão? Poderia. Mas eu acho que ele teve uma trajetória, assim, de campeão. Ele levou o programa nas costas. Na verdade, ele brigava quando atacavam ele, né? Isso. Ele não é aquele tipo de pessoa que ia atrás da confusão. O problema é que ele não devolvia na mesma moeda, ele devolvia pior, né? Jogou café fora. Não, joga não, cara. Deixa ele jogar! Não, gente, não! Para, Rico! Rico, volta! Verdade. Nossa, gente, se ele fizesse isso lá dentro, eu viciado por café que eu sou, expulsão. Expulsão, eu ia estar em ícone injustiçado. Expulsão na hora. Acabar com o meu café? Não. Então a única categoria aqui que cabe pro Rico é o trajetória de campeão. E agora nós chegamos no último nome desses 15 personagens marcantes de A Fazenda. Mas antes de falarmos esse último nome, nós vamos pedir pra você que tá assistindo até aqui, se inscrever no nosso canal. Gostou do nosso conteúdo? Gostou do nosso rostinho? Se inscreva nesse canal pra ajudar a gente, vai ser muito legal ter vocês aqui com a gente. E com certeza deixa aquele like, tá bom? Aqui no canal nós temos outros vídeos. Fizemos um vídeo falando da Fazenda All Stars, da lista, suposta lista de participantes também da Fazenda, que tá aí vazando na internet. E outros vídeos de ranking, né? Ranqueando os campeões do BBB e o da Fazenda também. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo e tiver mais ideias, pode comentar, deixar nos comentários que a gente vai estar analisando. E já vou deixar avisado que quando sair a lista oficial da Fazenda 17, a gente vai estar aqui comentando também. E chegamos no último nome, pessoal. O último, mas não menos importante, Nicole Balls, da Fazenda 5. Fazenda 5, Fazenda 9... A 9 a gente esquece, né? Ela foi a primeira eliminada, tadinha. Quis fazer de sonsa e foi eliminada. Entrou no grupo errado, foi eliminada. Vamos falar só da 5. Um embate muito grande entre Viviane Araújo
e Nicole Balls, porque o Carelli tem isso, né? De colocar rivais daqui de fora lá dentro do reality show. Eu acho isso aí uma jogada de marketing perfeita. Então, assim, o programa teve uma novelinha, um enredo sobre as duas, né? Porque parece que ela era casada com o Radamés deu em cima da Radamés que está no Power Couple hoje com a Carol, a atual esposa, tá? O Radamés parece que deu em cima da Nicole Balls e ela falou que a Nicole que deu em cima, só que a Nicole falou que nunca ficaria com homem casado e tal. E foi assim um enredo, um embate. E elas se reconciliaram lá dentro, né? Mas assim, Nicole entregou meme, confusão, briga. Eu acho que a Nicole é especial, gente. Ela tem meu coração. Com exceção da Vivi, né, que já entrou, já destinada a ganhar o programa, né? Por conta da injustiça, que ela foi casada com Bela. Casada com Bela, ia visitar na cadeia, tem toda aquela coisa. Problema dela, meu amor. A gente tá falando de Fazenda. Então, tirando a Viviane, eu acho que a única participante ali que podia ganhar o programa seria a Nicole Balls. Sim. Nicole Balls, sim. Nicole Balls, não tinha outra pessoa. Então, pra mim... Ela deveria ter ido pra final, a Nicole. Por isso que a gente vai colocar ela onde a gente vai colocar. Então, pra mim, a única categoria que se encaixa pra ela é o ícone injustiçado. Porque ela foi injustiçada. Vocês concordam? Agora vamos revisar o nosso ranking? Vamos lá. E passou do ponto, ficou Deolane Bezerra e Tel Becker. Ícone injustiçado ficou Mara Maravilha, Luiz Ambiel, Raquel Sherazade, Lidy Lisboa e Nicole Balls. Trajetória de campeão, Joana Machado, Bárbara Borges e o Rico Melquiades. Brigas, baixarias e confusões ficou Denise Rocha, Gretchen, Solange Gomes e André Surak. E não ganhou, mas jogou muito, a ícone Márcia Fu. A Queen Márcia Fu. Então, gente, até aqui é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos muito felizes com a repercussão dos nossos outros vídeos. E deixa aquele like, aquele comentário maroto. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.